Nós temos uma outra pergunta, eu acho que é a Camila. Queria fazer uma pergunta para o Márcio, do CENIC. Gostaria de saber quais são as políticas públicas a médio e longo prazo que garantem a sustentabilidade. Muito bem, Camila, muito boa essa pergunta e oportuna. Quando se trata de curto, médio e longo prazo, as políticas públicas elas têm um papel fundamental nisso. No ano de 2005 e 2006, eu tive a oportunidade de trabalhar e coordenei o plano diretor do município de Campinas. Ele propõe uma série de soluções com uma visão para os próximos 20, 30 anos, né? Mas não somente plano diretor, né? Nós temos que cuidar dos desdobramentos também, dos planos locais de gestão, né? Das leis indutoras, fundamentalmente focar na produção industrial, né? Que é onde a cadeia produtiva começa, né? Perpassando pelo comércio, pelo serviço, pelo turismo, pela educação, né? Pela reciclagem, pela reutilização, né? Reduzir o uso de embalagens, etc., né? Também eu diria que amplas parcerias e a divulgação é de suma importância nesse trabalho. Mas, mais especificamente, no plano diretor, que ele é a lei maior, né, indutora do desenvolvimento sustentável, o nosso plano diretor aqui no município de Campinas, ele é composto por vários capítulos, né? Capítulos que tratam do histórico do município, do desenvolvimento econômico, dos aspectos demográficos do município e social, características territoriais, urbanas, rurais, né? Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Nós somos centro de região metropolitana, temos um capítulo também para isso. A estrutura urbana, investimentos estruturadores do nosso município, empreendimentos estratégicos, políticas setoriais, né, e instrumento de gestão. Acompanhado a esse trabalho, existem 45 mapas temáticos, né? Eu não vou dizer os 45, mas vou dizer alguns que são muito importantes. Por exemplo, aqueles que qualificam o tipo do solo, fontes, né, que a CAT tanto trabalha, tenho certeza, em cima disso. Um mapa também de vegetação remanescente do nosso município. Um outro mapa que faz a leitura ambiental do nosso município. A implantação de eixos verdes do município, um polígono de multiplicidade ambiental que fecha o centro e centro expandido do nosso município. Outro mapa de bacias hidrográficas, de resíduos urbanos, né? Os principais pontos onde são jogados resíduos urbanos, áreas contaminadas, áreas de várzeas e pontos críticos de alagamento. Isso numa visão de resolução, então, para os próximos 20, 30 anos. Então, isso transformado em projeto de lei, Camila, isso tem uma força muito grande, né, porque ele é a lei maior, né, de reordenamento de um município com foco profundo na sustentabilidade. Ok, muito bom, excelente. A Manuela tem uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Jaqueline e eu gostaria de saber qual é a sua opinião, Jaqueline, sobre muitas empresas hoje em dia adotarem a sustentabilidade como uma ferramenta de marketing. Manuela, eu acho que não tem nenhum problema da sustentabilidade ser utilizada como uma ferramenta de marketing, desde que, de fato, as práticas estejam coerentes com o seu discurso, né? Infelizmente, a gente vê muitas empresas que utilizam uma palavra, e esse é um problema da palavra ter tantas facetas, como eu disse no início, né? Porque cabe tudo, mas, na verdade, as suas práticas estão muito dissociadas daquilo que a gente pode imaginar ser algo voltado ao tripé da sustentabilidade. Como resolver isso? Eu acho que cada vez mais o debate da sustentabilidade nos coloca
uma questão ética, né? A sustentabilidade está diretamente ligada à questão dos valores e das posturas éticas da sociedade. Então, imaginamos que o mercado, cada vez mais, vai mostrar a essas empresas o erro que elas estão cometendo, né? É isso que, pelo menos, esperamos e a nossa organização tem trabalhado também nesse sentido de conscientização e de apoiar projetos, buscar fazer pesquisas, né? Um dos projetos, por exemplo, que nós estamos agora desenvolvendo é o estudo da cadeia produtiva dos materiais recicláveis, exatamente para a gente poder entender quem no Brasil, de fato, mais do que dizer que coleta, está, de fato, transformando o material reciclável em algo que vai ajudar a deixar de impactar os nossos lixões e os nossos aterros sanitários. Então, é uma questão de ética e, sobretudo, da postura também ética do consumidor. Correto. Muito bom. Última pergunta, Carlos Alberto, por favor. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Linda. E o Banco Santander, ele está presente em diversos países no mundo, né? E, tendo isso em vista, a implementação de práticas sustentáveis, ela possui interferência cultural? Ou seja, vocês mudam de país para país ou sustentabilidade, essa implementação é universal, uma mesma estratégia? O grupo, ele é global, tem atuação em cerca de quase 60 países, né? E o Grupo Santander Brasil, ele não tinha o conhecimento desse tema sustentabilidade até a aquisição do Banco Real no ano de 2008. Né? Inclusive, o motivo do Grupo Santander ter adquirido a busca, né, da aquisição do Banco Real foi em função deles entenderem que isso era um posicionamento estratégico. E hoje, o que nós estamos fazendo, justamente por o Brasil está mostrando como é que nós trabalhamos já dentro da corporação, porque o Banco Real já vem trabalhando com esse tema há quase 10 anos, né? Já tem uma série de resultados e práticas que estão sendo levadas à corporação. E o que você me pergunta, assim, pode haver interferências culturais? Sim, e deve haver. Por quê? Quando você fala em algumas políticas, né, no caso da nossa organização, existem políticas que são globais, que podem ser colocadas e não, a nossa operação ela pode muito bem cuidar disso. Um exemplo disso é não trabalhar, né, com empresas que empreguem, por exemplo, condições de mão de obra consideradas escravas, né? E isso é uma coisa que é global, não teria problema. Agora, quando você olha outros temas da sustentabilidade que o banco precisa atuar, ele vai depender de questões sociais e ambientais de cada país. Então, se a gente olhar o Brasil, as questões educacionais do nosso país são totalmente diferentes da Alemanha, da França, da Inglaterra, né? Que são países que nós atuamos, mas que não adianta você dar este foco de fomento, por exemplo, na educação, se esses países já têm uma política de educação extremamente avançada, né? A questão da biodiversidade, nós temos uma Amazônia que ninguém tem. Então, como atuar com essa Amazônia e como é que nós vamos preservar essa biodiversidade face a uma série de desafios. Desafios como a expansão do nosso agrobusiness, né, que tem hoje aí a pecuária, tem a soja, tem a cana, e é um país que está em franca expansão. E o nosso país hoje ele é um grande exportador agrobusiness. A gente precisa entender que o nosso país ele é essencialmente agrobusiness. Então, quando a gente olha isso perante a questão da diversidade que nós temos, como é que o banco atua isso? Quais são as políticas? Isso é muito customizado, né? Então, hoje a gente tem realmente essas práticas em tantos países e o Grupo Santander começou a olhar isso agora, recentemente. Então, na organização, mundialmente falando, estão sendo adotadas uma série de práticas que nós estamos colocando. No Brasil, nós continuamos com uma série de práticas que nós estamos expandindo, né, para o que a gente tem hoje a bandeira Banco Real e nós temos a bandeira Banco Santander na rede de varejo. E nós estamos ampliando essas práticas que eram do Real para o Santander e outras práticas que eram muito boas do Santander, nós também estamos adotando dentro do Real. Por quê? Porque o Santander ele não usava essa terminologia de sustentabilidade, mas ele também tinha uma série de práticas que são enquadradas dentro de um guarda-chuva de sustentabilidade.